Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Amém, Senhor. Bendizemos mesmo o teu santo nome, Senhor. Diante de ti nós nos rendemos, nos prostramos, porque só tu és santo, Senhor. Tu és aquele que é santo, 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 Senhor. Louvado seja o teu nome santo. Senhor, nessa manhã nós todos aqui carecemos de ti. Carecemos que o teu Santo Espírito passeie em nós e entre nós, para que realmente um genuíno louvor suba, Senhor, até o teu trono. Seja então, Senhor, um aroma suave às tuas narinas, Senhor. Conduza a nossa vida aqui nesta manhã pelo teu Santo Espírito. Senhor, ache aqui mesmo no nosso meio aqueles verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, que nós realmente tenhamos os nossos olhos abertos, Senhor, para contemplarmos as realidades espirituais desse momento. Senhor, sobre essa mesa não é um mero pão, não é um mero vinho, mas elementos que apontam, Senhor, para aquela obra grandiosa que o Senhor fez em nosso favor. Ou, Senhor, aquela obra que nos limpa, que nos purifica e que nos capacita, Senhor, a estar aqui nesta manhã. Nos conduza mesmo, Senhor, que seja um tempo única e exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero iniciar esse tempo fazendo uma pergunta para os meus irmãos. Alguma vez você já se sentiu uma pessoa privilegiada? Vou repetir a pergunta. Alguma vez você já se sentiu uma pessoa privilegiada? Irmãos, tantas coisas podem nos acontecer nesse mundo que nos deixa com esse sentimento de ser uma pessoa privilegiada. Às vezes podemos ter algumas posses e isso nos deixa com o sentimento de ser uma pessoa privilegiada. Às vezes podemos receber um convite a um evento que nós não estávamos esperando, um evento que nós queríamos ir e por isso nós nos sentimos privilegiados. Mas, meus irmãos, como nós já temos ouvido por várias vezes, nós não nos devemos nos atentar para as coisas que se veem. Nós devemos nos atentar para aquelas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras. Elas passam, mas as que não se veem, elas são eternas. Amado irmão, nessa manhã você recebeu um precioso convite, e isso é o maior de todos os privilégios. Não há privilégio maior do que ser convidado a participar da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há privilégio maior do que se assentar na mesa desse tremendo banquete que Ele preparou para nós. E quando nós tocamos nessa realidade, não há como nós não nos lembrarmos daquele precioso exemplo que a Bíblia nos traz, que é Mefibosete. Irmãos, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, estava esquecido numa terra distante, mas o rei Davi se lembrou dele, teve misericórdia e o convidou a assentar na sua mesa e comer pão com o rei. Assim também éramos nós, irmãos. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira, separados de Deus. Mas o Senhor Jesus, o Rei soberano desse universo, foi até aquela cruz para nos preparar esse banquete e Ele nos convida. Então, meu irmão, minha irmã, não se atente para essas coisas que se veem, elas são passageiras, mas se atente para esse precioso convite. Você é, sem sombra de dúvida, a pessoa mais privilegiada sobre a face dessa terra, porque nessa manhã você tem essa oportunidade de ceiar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso de fato é um privilégio e uma honra para cada um de nós. Nessa manhã também nós temos uma oportunidade de fazermos desse tempo um prelúdio daquele dia, como ouvimos dias atrás do nosso irmão Luiz, um prelúdio daquele dia em que nos reuniremos com o Senhor nos céus, estaremos face a face com Ele. Meus irmãos, considere esse dia que estaremos diante do Senhor, face a face com Ele, nos reunindo com Ele. A nossa reunião não vai ser qualquer reunião, vai ser uma reunião de adoração, de louvor. Nós nos renderemos aos pés desse Senhor,
Então por que nós não podemos antecipar esse tempo? Não podemos fazer desta forma, nesta manhã, nos realmente lembrando daquele dia em que estaremos com Ele, face a face. Essa é a nossa expectativa. Mas enquanto esse tempo não chega, nós sabemos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, ali Ele estará. Ele está aqui nessa manhã, então por isso nós podemos nos reunir com grande alegria e gozo, glorificando e bendizendo o nome dEle. Amém? Que o Senhor, o Santo Espírito, nos conduza a adorá-lo, porque o nosso Senhor, Ele é digno, irmãos. Vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 5, verso 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. E como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 4, a partir do verso 14. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós também: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, até aqui. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é considerada por muitos escritores como o 5º evangelho. Porque os 4 evangelhos, eles nos apresentam para nós a vida, o ministério, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o que Ele fez aqui na terra por nós. Mas Hebreus trata do que Cristo continua a fazer por nós lá no céu. Os evangelhos ensinam sobre o ministério terreno de Cristo. Hebreus nos ensina sobre o ministério celestial de Cristo. Essa carta ela foi escrita para aqueles judeus que haviam se convertido e que por conta de uma perseguição que se havia levantado contra eles, eles estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. E o escritor aos Hebreus, ele diz aqui nessa carta que fazer isso era a mesma coisa de apostasia e morte. E por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele também escreve aqui: Jesus é maior do que os anjos, porque Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus é maior do que os profetas, porque Jesus é maior do que tudo e do que todos. A oferta de Jesus foi maior do que a oferta que se havia oferecido. Jesus era maior do que tudo e do que todos, simplesmente isso. Então voltar para o judaísmo era a mesma coisa de apostasia e morte. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele passa a considerar Jesus um sumo sacerdote mais perfeito e mais excelente do que o sumo sacerdócio que até então era constituído. Se nominava então sacerdócio de Arão. E esse tema ele começa a se desenvolver a partir daqui, né? Jesus como nosso sumo sacerdote, melhor do que qualquer outro que lhe havia precedido. Se você ler os capítulos anteriores a esse, você vai ver que o autor da carta aos Hebreus, ele tocou em certo ponto nessa questão, mas ele passa a desenvolver essa ideia de maneira mais contundente a partir daqui,
para mostrar que de fato Jesus Cristo é um sumo sacerdote maior e mais excelente do que todos os que lhe havia precedido. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, nessa manhã, tocar aqui em alguns pontos, junto com os meus irmãos, para que nós possamos então considerar essa realidade, e ao considerá-la nós possamos nos sentir realmente amados pelo nosso Senhor, nos sentir realmente seguros em suas mãos, porque Ele é esse Senhor, fiel sumo sacerdote. O primeiro ponto que eu queria considerar junto com os meus irmãos é que se você fosse atentar à lei que havia sobre o sacerdócio, Jesus nem ao menos poderia ser sacerdote. Porque os meus irmãos conhecem bem a palavra. O sacerdócio era realmente reservado à tribo de Levi, à casa de Arão. Ou seja, somente Arão e os seus descendentes poderiam ser sacerdotes. A tribo de Levi poderia auxiliar ali nos serviços do templo, mas era destinado a Arão e a sua descendência, o sacerdote. E como nós bem sabemos, Jesus não era da tribo de Levi, muito menos descendente de Arão. Jesus era da tribo de Judá, humanamente falando. Então, se nós formos considerar a lei, Jesus não poderia nem ser sacerdote. Mas é interessante, se você considerar o que o escritor diz aqui, você vai ver que ele diz que o sacerdócio de Arão é um sacerdócio imperfeito. Se você pegar ali no capítulo 7 e dar uma olhada no verso 11, você vai ver ali, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de outro sacerdote que se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, meus irmãos, o sacerdócio levítico era um sacerdócio imperfeito, Por isso que lá no capítulo 5, a partir do versos 5 e 6, o escritor vai dizer que o nosso sumo sacerdote é Jesus. E ele coloca ali uma ordem diferente da ordem de Arão para Jesus, ou seja, Jesus agora é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muita diferença entre um sacerdócio segundo a ordem de Arão e um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio segundo a ordem de Arão era esse sacerdócio da lei, enquanto que o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio superior, mais excelente. Não se sabia ao certo de onde esse Melquisedeque vinha, sua genealogia. Então é um sacerdócio diferente, um sacerdócio eterno. Os irmãos conhecem a história, Melquisedeque, capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão vence ali aqueles reis naquela batalha, ele volta, encontra com Melquisedeque, Melquisedeque abençoa Abraão. Ali é dito que esse Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém. E isso aponta para Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é esse rei e sacerdote. Um sacerdócio excelente, superior ao sacerdócio de Arão. Mas o sacerdócio de Arão, ele veio de fato preparar caminho para o sacerdócio de Cristo. Era uma sombra daquele sacerdócio mais perfeito e excelente, que é o de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio superior. Inclusive, se você pegar aqui todos os textos que falam sobre o sacerdócio, você vai ver em vários lugares que o sacerdócio de Arão era necessário repetir sacrifícios e ofertas pelos pecados, dia após dia, ano após ano. Comemorava-se então o aniversário do pecado, oferecendo ofertas e sacrifícios pelos pecados, enquanto que Cristo, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu uma única e só vez uma oferta pelo pecado, uma oferta eterna, que é válida por toda a eternidade. Esse é o nosso sacerdote, o Senhor Jesus. O sacerdócio de Cristo, na verdade, ele é o cumprimento daquele salmo profético 110, onde lá está escrito que faria do Messias
um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que ilustra isso, o próprio autor aqui de Hebreus vai nos colocar dessa forma: o sacerdócio de Cristo, maior e mais excelente do que o sacerdócio de Arão, é que nos lombos de Arão, aquele Levi, que era o pai da tribo, de que lá se saía os sacerdotes, ele pagou dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque o abençoou, então o maior abençoou o menor. De fato, meus irmãos, nós não temos sombra de dúvida que o sacerdócio do Senhor Jesus é um sacerdócio eterno, um sacerdócio melhor e mais perfeito do que o sacerdócio de Arão. Tanto é que o nosso Senhor, ele não foi depois substituído por outro sacerdote, enquanto que o sacerdócio segundo a ordem de Arão era substituído, porque eram humanos como nós, falhos, estavam sujeitos à morte como todos nós estamos, mas Cristo não. Cristo é aquele que morreu e ressuscitou, e por isso é um sacerdote eternamente. Não só um sacerdote, o sumo sacerdote. E outro ponto que eu queria tocar aqui com os meus irmãos nessa manhã é: quem que escolhe o sumo sacerdote? Se você voltar lá para o capítulo 5 de Hebreus, você vai ver que no verso 4 diz assim: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. De fato é Deus quem escolhe o sumo sacerdote. E se você se lembrar também da história da lei, você vai ver que Deus havia de fato separado a tribo de Levi e a casa de Arão para servir como no sacerdócio. Então Deus é quem escolhe, e com Jesus também foi a mesma coisa. O Senhor Jesus não se exaltou, se glorificou por si mesmo para assumir esta posição de sumo sacerdote, mas foi Deus quem o constituiu. O texto aqui vai dizer para nós, né, que no verso 5, que Cristo não se glorificou a si mesmo. Ele não tomou essa honra por si mesmo, mas Deus, o Pai, o constituiu. E o fez dessa forma por conta da vida e da obra que ele teve. Se você continuar aqui no verso 5, você vai ver que o autor vai escrever: mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Depois ele continua escrevendo e diz assim: sendo chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? O verso 10, se vocês quiserem pegar lá, ó, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo não se exaltou a si mesmo, antes Deus o exaltou e lhe deu essa posição. Deus o constituiu sumo sacerdote. E isso de fato é tremendo e belíssimo para nós. Capítulo 7, verso 28, vai ter algo também lindo ali para a gente considerar. A palavra vai dizer assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Esse é o nosso Senhor, o Filho, perfeito para sempre, o nosso eterno sumo sacerdote, o qual não tomou para si essa posição. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não se exaltou e pediu ao Pai essa posição. Ele ganhou por conta da vida e da obra que ele fez aqui sobre a face dessa terra. Se você olhar e considerar a vida do nosso Senhor, você vai ver que ele viveu sim a interceder pelos homens, a ter uma vida que glorificava o Pai em favor dos homens. E o próximo ponto que eu quero considerar com os meus irmãos, volte lá para o capítulo 5 de novo, é exatamente esse, né? Qual que era o propósito e a qualificação necessária do sumo sacerdote? Está aí, verso 1 vai dizer que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Esse é o propósito do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que é tomado para que ele haja em favor dos homens nas coisas que são concernentes a Deus.
Ou seja, ele é aquele mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele intercessor que intercede por nós junto a Deus. Ele é aquele que oferece sacrifício a Deus por nós. E quando a gente aplica isso para o nosso Senhor, é uma realidade tão bendita e tão maravilhosa. O nosso Senhor é esse mesmo, esse mediador que está entre Deus e os homens, fazendo a mediação, realmente conciliando, nos conciliando junto ao Pai. Ele é aquele que se ofereceu como um sacrifício vivo, e essa figura é tão belíssima, meus irmãos. O sacerdote, ele entrava no santo dos santos com sangue alheio, mas o nosso Senhor, ele entrou com seu próprio sangue para se oferecer ao Pai. Toda vez que eu penso nessa figura, realmente meu coração se enche de alegria, porque nós temos então o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, entrando. E ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, que é a figura do verdadeiro, mas ele penetrou aos céus, no verdadeiro tabernáculo. E não levou um sangue alheio, mas ele levou o seu próprio sangue. Então o nosso Senhor, ele não é somente o ofertante, mas ele também é a oferta. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que figura realmente, de fato, maravilhosa. Então ele é esse, de fato, que oferece sacrifício a Deus por nós. Na verdade, ele ofereceu um só sacrifício. E esse sacrifício é eterno, poderoso para nos salvar eternamente. Temos um sumo sacerdote eterno, um sumo sacerdote maravilhoso. E esse sumo sacerdote, quero que os irmãos peguem lá também no capítulo 7, verso 25. Esse sumo sacerdote é aquele que intercede por nós. E a palavra nos diz algo também maravilhoso. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, quando a gente olha para a vida terrena de Cristo, quando a gente considera a vida terrena de Cristo nos evangelhos, principalmente a sua vida de oração, você consegue aprender algo e consegue então definir, sabendo que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente, você consegue definir o que ele está a fazer, ou seja, como a palavra diz, ele está a interceder. E quando a gente considera a vida de oração do Senhor Jesus, nós vemos que a maioria das orações que ele fez enquanto aqui nessa terra foram orações de intercessão pelo povo. E ele orava intercedendo de duas formas. Ele intercedia por aquela pessoa que de fato estava enfrentando o problema naquela hora. Ele intercedia. E ele intercedia também por aquelas pessoas que ainda não tinham enfrentado o problema, mas que o problema iria acontecer na vida deles. E com isso nós temos uma grande lição, meus irmãos. Quer conheçamos o problema, quer não conheçamos, nós temos um sumo sacerdote que vive a interceder por nós. Se você está passando por um problema, você tem um sumo sacerdote intercedendo por ti lá no céu, junto a Deus. Se você ainda nem conhece o problema, descanse no Senhor, porque você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por ti, junto a Deus. E a intercessão de Jesus por nós, ela é tremendamente eficaz. A intercessão de Cristo por nós, ela não é verbal. Na verdade, quando o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar, muito provavelmente ele não dizia uma só palavra. Ele ficava ali quieto. O sangue que ele levava falava por si mesmo, diante de Deus. E hoje o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele está sentado à destra do Pai nas alturas. E ele não precisa falar nada, porque aquelas feridas que ele foi ferido na cruz, no madeiro, falam por si só. Aquelas feridas falam por si só do amor que o Senhor teve por cada um de nós.
o pai, ao olhar aquelas feridas que o filho carregará consigo pela eternidade, ele se lembra da obra e do sacrifício do filho. Então, o Senhor Jesus, ele intercede sem falar nada, somente com as suas feridas. E aqui é uma história que vai exemplificar isso para nós. Diz que Amintas, um soldado grego, ele estava sendo julgado por traição. Mas o seu irmão, que se chamava Ésquilo, ficou sabendo então do julgamento dele, e no dia do julgamento dele, esse irmão foi até lá para interceder por ele. O grande ponto aí da história é que esse irmão Ésquilo, ele também era um soldado, e ele teve então o seu braço mutilado numa batalha. Um soldado condecorado, um soldado realmente fiel à corte. Então ele foi até lá para interceder pelo seu irmão. E quando o julgamento iria ser realmente dado, quando o veredito iria ser dado, Ésquilo levanta o seu braço mutilado e diz: Amintas errou e pecou, mas por amor a Ésquilo, perdoa-o. É assim que o nosso Senhor faz. Olha, todos nós pecamos, mas por amor a Cristo, Pai, perdoa-lhes. Oh, meus irmãos, esse é a intercessão do nosso sumo sacerdote. A intercessão dele não é uma intercessão como muitas vezes a gente imagina, uma intercessão com lágrimas e súplicas para realmente desfazer a má vontade de Deus, não. A intercessão dele é só realmente pedindo a justiça da obra que ele mesmo fez. A intercessão do nosso Senhor, ela é pessoal. Nosso próprio Senhor está a interceder por nós. Ele não passa essa intercessão a outros, a anjos. O nosso próprio Senhor está agora nesse momento intercedendo por nós junto ao Pai. E é interessante que a palavra que nós acabamos de ler diz que Ele vive para sempre intercedendo por nós. A sua intercessão, ela é permanente, ela não falha nunca. Oh, meus irmãos, se você considerar o sacerdócio de Cristo em detrimento ao sacerdócio de Arão, quão maravilhoso é o nosso sumo sacerdote. E a palavra nos diz, como nós lemos lá em Hebreus no capítulo 5, que era necessário que o sumo sacerdote ele se identificasse com o povo, com as suas fraquezas, com as suas debilidades. E o que fez o nosso Senhor Jesus? Ele deixou os céus, ele se fez homem, semelhante a nós, mas aqui tem um ponto muito importante que precisa ficar claro para nós. Ele se fez homem, semelhante a nós, porém sem pecado. Mas ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa debilidade, ele sabe o peso do pecado em nós, ele se identificou plenamente conosco, então ele é capaz sim de ser esse sumo sacerdote que vive a interceder por nós, esse sumo sacerdote que é mediador entre Deus e nós. Se você olhar para o verso que nós lemos, capítulo 4, verso 15, diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nosso sumo sacerdote é esse que pode sim se compadecer das nossas fraquezas, porque ele conhece, ele experimentou as nossas fraquezas. Meus irmãos, ele foi tentado. E às vezes a gente acha o Senhor Jesus é Deus, então ele não sofreu naquela tentação lá no deserto. Ele sofreu muito pior do que qualquer um de nós possa sofrer, porque ele sofreu a tentação toda, do começo ao fim, mas ele foi fiel e não pecou. Ele conhece as nossas fraquezas, então ele é capaz sim de se compadecer de nós, e ele faz isso, e intercede por nós junto ao Pai. Esse é o nosso sumo sacerdote, um sacerdote perfeito. E há um outro ponto aqui que eu queria destacar para os meus irmãos. No capítulo 4, verso 14, diz que nós temos um grande sumo sacerdote. Amados,
só o fato de ser sumo sacerdote já é de uma honra tremenda. Mas a palavra diz que o nosso Senhor, ele não só é sumo sacerdote, mas ele é um grande sumo sacerdote. Ele é o melhor e mais perfeito sumo sacerdote. Como eu disse já, ele é o sumo sacerdote eternamente. Ele não será substituído. O sacrifício que ele ofereceu é perfeito e é único, um sacrifício eterno. O nosso Senhor, ele é o grande sumo sacerdote. Como eu disse também, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Arão, ele entrava num tabernáculo feito por mãos humanas. O nosso Senhor, como está aqui escrito, ele penetrou nos céus. O nosso grande sumo sacerdote, ele entrou no melhor e no tabernáculo original, perfeito e verdadeiro. Ele penetrou os céus. E ele não levou sangue alheio, ele levou o seu próprio sangue. E outro ponto interessante que eu queria passar aqui para os meus irmãos é que o sumo sacerdote de Arão, segundo a ordem de Arão, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e só ele poderia entrar. Mais ninguém. Qualquer outro que ousasse entrar naquele lugar, ele seria morto na hora, fulminado. Mas o nosso Senhor, ele é diferente. O nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. O nosso sumo sacerdote, ele é grande. E ele entrou no mais perfeito e maior e melhor tabernáculo. Ele penetrou os céus, mas ele não penetrou sozinho. Ele foi o nosso precursor, mas o caminho está aberto para nós. Nós podemos entrar a hora que nós quisermos junto ao trono da graça. O nosso Senhor Jesus, ele deseja nos levar à presença de Deus. O trono da graça está aberto porque o seu sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Ele fez um sacrifício aceitável diante de Deus. Meus irmãos, como diz o Thomas, que não está aqui, mas temos um Senhor mais maravilhoso que esse? Não temos, não. Nós temos uma oportunidade ímpar nessa manhã de adorarmos esse sumo sacerdote que conquistou essa posição. Ele foi ordenado sumo sacerdote por Deus o Pai, por conta da obra que ele fez em favor de cada um de nós. Amados, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos esperança, mas o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, desceu do céu, se fez homem, semelhante a nós, sem pecado, e foi até aquela cruz. Ele marchou, ofereceu um sacrifício perfeito, tomou desse sangue e apresentou junto ao Pai, dizendo: Pai, esse é o meu sangue, que foi derramado por cada um deles. E a palavra diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aqui está o fruto do penoso trabalho desse sumo sacerdote perfeito. Nessa manhã nós temos então a oportunidade de adorar e bendizer esse sumo sacerdote, que é muito superior ao sacerdócio de Arão. Ele é sacerdote perfeito eternamente. Vamos terminar lendo aqui um texto, ali no verso 7 mesmo. Perdão, capítulo 7, verso 26. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Verso 24, mas este, o nosso Senhor Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Esse é o nosso sumo sacerdote. Nós possamos nessa manhã adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo porque ele é digno. Amém?